Olá, turminha do quinto ano, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam estudando bastante, tá? E também se cuidando. E aproveitando para falar que a tia tá morrendo de saudade de vocês. E hoje, né, para a gente matar um pouquinho a saudade, vamos, né, ter a aula de História, falando sobre as capitanias hereditárias e os governos gerais. Então, quem lembra daquela aula anterior das expedições, né? Aquelas expedições, né, que foram exploradoras, né, expedições colonizadoras. Então, a partir daí a gente vamos aprender um pouquinho sobre todos os fatos históricos do Brasil, né? E falando um pouco depois das expedições, né, quando Portugal veio colonizar, né, o nosso litoral brasileiro, quando foi explorar as nossas riquezas. Então, né, na última expedição, né, que foi a expedição colonizadora, tá? Então, o que foi que aconteceu? Essa expedição colonizadora não deu muito certo, não. Então, o rei de Portugal, né, recebeu um relato de Martim Afonso de Souza, né, que aquela expedição colonizadora não estava resolvendo os problemas, né, vistos no litoral brasileiro. Tá? Então, Portugal, né, não tinha, passando por uma crise financeira, então não tinha recursos, né, para mandar aqui para o Brasil, né, para, né, investir, né, no Brasil. Então, qual foi a decisão do rei de Portugal? Então, o que foi que ele fez? Né? Ele dividiu todo o litoral brasileiro, né, em 15 grandes porções de terra, tá? Se vocês observarem no livro de vocês, da página 33, vocês vão ver todas essas divisões, tá? Foram divididas em 15 capitanias, né? Especificamente em capitanias hereditárias. E essas capitanias, essas grandes porções de terra, foram doadas a 12 pessoas de confiança do rei de Portugal. Não é que eles sejam donos das capitanias, não. Eles eram, né, recrutados, eles foram, né, chamados, né, para povoar cada capitania, né, cada porção de terra. E ele era responsável, ele era como se fosse um administrador. Então, qual era a função deles, né? Com seus próprios recursos, os próprios recursos das capitanias, né, colonizar o Brasil, né, colonizar as capitanias, o litoral brasileiro, cada porção de terra, de colonizar, né, de investir naquela terra e, com isso, trazendo lucros para a terra e enviando lucros a Portugal. Até aí tudo bem. Só que eles não eram donos das terras, eles eram apenas administradores. E essas pessoas administradoras das capitanias hereditárias eram chamadas de donatários. Então, esses donatários, por que se chamava capitanias hereditárias? Porque quando, né, o donatário morria, ele passava, né, a posse da terra para seus descendentes, ou seja, o seu filho mais velho, tá? Então, a partir daí, né, eles tinham, qual era o objetivo deles? Era o seguinte, era de administrar, de colonizar e proteger as capitanias da invasão dos franceses e dos ingleses. Quem lembra, né, que aquela expedição colonizadora foi justamente para expulsar os franceses do litoral brasileiro, que estava também em busca do pau-brasil. Então, todos esses donatários, né, que eram os administradores das capitanias, eles tinham seus direitos e os seus deveres. Vamos ler, né, na página 33 os direitos e deveres desses donatários, tá? Então, quais eram os direitos sobre as capitanias? Sim, e lembrando, né, só retornando um pouquinho, esses donatários, eles recebiam duas importantes documentações, que era a carta de doação, tá? A carta de doação e o floral. Então, o que seria, né, essa carta, esse documento de carta de doação, onde, né, o rei de Portugal entregava, né, uma documentação ao donatário
que ele era responsável, né, por aquela determinada capitania, tá? Então, tia, por que eram 12 lotes de terra e 15 donatários? Então, alguns dos donatários receberam 2 lotes de terra, ok? Então, só relembrando um pouquinho, então essa carta de doação, né, era justamente aquele título de posse à pessoa, né, aquele donatário, e exercia o poder, né, de assim que ele morresse, passar para os seus descendentes, de geração em geração. Já essa documentação, né, a carta floral, era de assegurar, né, os direitos e os deveres dos donatários sobre as capitanias hereditárias. Então, vamos ler um pouquinho, né? Peguem um livro de vocês de história e coloquem na página 33. E no segundo versozinho, né, vamos ler os direitos e deveres desses donatários. Então, os direitos eram cobrar impostos, exercer a justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos, né, era para os donatários, e a outra parte era destinada a Portugal. Doar terras para quem quisesse cultivá-las. Essa doação de terra não era para aquelas pessoas que estavam aqui no Brasil, não, né? Os descendentes era das pessoas de Portugal, né? Que se queriam, né, fazer o cultivo, né, colonizar aqui o Brasil, eles recebiam uma porção de terra, até porque era muito extensa. Escravizar os indígenas e instalar engenhos de açúcar, né, que era depois do pau-brasil, era um grande produtor, né, um grande produtor e explorava também, como posso dizer, um grande produtor e também, né, recebia muitos lucros através dos engenhos da cana-de-açúcar. Então, além dos direitos, ele também tinha os deveres. Então, quais eram os deveres desses donatários, né? Era de explorar e defender a capitania, né? Colonizá-la, pagar os impostos a Portugal e fazê-las progredir. Mas tudo isso, essas capitanias, não era com os recursos de Portugal, não. Era com os próprios recursos. A pessoa, né, os donatários que saía de Portugal, que chegava nas capitanias, ele tinha que fazer, né, render, ele tinha que fazer lucrar, proteger todas as capitanias com os seus próprios recursos. Muitas vezes do seu próprio bolso ou dos recursos, né, da própria capitania, do próprio engenho de açúcar, do próprio, né, das suas próprias riquezas, né? Então, alguns donatários nem chegaram aqui no Brasil, né? Porque qual era a ideia, né? Como é que eu vou chegar num local com o meu próprio dinheiro, com o meu próprio recurso, uma terra que nem sabia, uma terra que tinha que ser explorada ainda. Então, né? Então, dessas 15 capitanias, apenas 2 deram certo, que foram, né, a de Pernambuco e a de Bahia, e a de Bahia de Todos os Santos, né? Perdão, a de Martim Afonso de Souza, né? Porque apenas essas 2 capitanias deram certo? Porque as capitanias, né, era uma grande extensão de terra, então, ou seja, ela não tinha, né, o diálogo entre as demais capitanias. E também, né, para chegar, né, pedir algum recurso a Portugal e chegar esse recurso até aqui, essa capitania, demorava muito tempo. Então, algumas terras, né, não eram propícias, né, para o cultivo da cana-de-açúcar, que na época estava dando muito lucro. Tá? Então, as únicas que deram certo foram, né, as únicas capitanias que prosperaram foram a de São Vicente, né, que tinha como donatário Martim Afonso de Souza, devido ao desenvolvimento da cana-de-açúcar e da criação do gado. E também, sabe por que não está aqui no livro que deu certo, né? Porque lá é onde eles traziam, né? Onde eles recrutavam os escravos da África. Então, ali era o ponto de partida, né? Onde alguns franceses, alguns ingleses de outros países, eles passavam, né, por lá
e compravam os escravos. Então, assim, com esse dinheiro dos escravos também trazia lucro para aquela capitania. E a de Pernambuco, né? Devido à grande plantação de açúcar, que apresentou ótimos resultados por causa do clima e do solo, tá? Do solo bem favoráveis. E seu donatário era Duarte Coelho. Mesmo não tendo sucesso, o sistema de capitanias hereditárias foi encerrado em 1759, né, pelo Marquês de Pombal. Então, a partir, né, dessas capitanias, né, como as capitanias não deram certo, e só apenas a de São Vicente e a de Pernambuco que teve um bom retorno, então o que foi que o rei de Portugal fez, né? Ele, né, vendo esses relatos que as capitanias não estavam dando certo, porque as capitanias deram certo em Portugal, mas aqui no Brasil não. Então, o que foi que ele fez? Então, ele criou uma outra forma de governo, os governos gerais. Essas pessoas, né, que já está na página 35 de vocês, onde o rei de Portugal ele escolhia uma pessoa, né, para administrar todo o litoral brasileiro. Mas, né, que essas capitanias não foram extintas, não. Foi a decisão de Portugal? Que um governador geral, né, todas as decisões, né, todos os lucros, todas as administrações de todas as capitanias hereditárias passavam apenas por um governador, tá? Por um governador, o governador geral, ok? E essa foi a única forma de centralizar a colônia portuguesa aqui no Brasil. Tá? E eles também, né, para colonizar, fiscalizar e ajudar as capitanias, ok? Para que ela se desenvolvesse e tentasse combater o contrabando praticado pelos franceses e pelos ingleses, ok? Então, vamos lá, né? Então, a sede, né, do governo geral, ela foi instalada na Baía de Todos os Santos, né? E o primeiro governador geral foi o Tomé de Souza. E com ele vieram soldados, né? Vieram lá de Portugal, né? Vieram soldados, famílias, colonos, jesuítas. Jesuítas. Então, o que são jesuítas, né? São uma campanha, né? Uma campanha de Jesus, né? Que era uma ordem, né? Da Igreja Católica. Né? Eles eram padres, né? Que eram padres que acompanhavam, né, a teoria de Jesus, né, de uma ordem da Igreja Católica, tá? Então, esses jesuítas, eles eram chefiados pelo padre Manuel de Nóbrega, tá? E que era o ouvidor-mor. O que seria o ouvidor-mor? É o que cuidava da justiça, né? Então, ou seja, tinha aquele, né, o governador-geral, que foi o primeiro governador-geral, que foi o Tomé de Souza, com eles, né? Eles tinham 3 pessoas de sua confiança, que um era o ouvidor-mor, né, que cuidava da ordem e da justiça, o provedor-mor, que cuidava do dinheiro, né, de todo o dinheiro da administração, e o capitão-mor, né, que era encarregado de organizar a defesa do litoral. Então, ele não administrava sozinho, né, as capitanias, né, o litoral brasileiro. Ele tinha 3 pessoas de confiança. Porém, os donatários da capitania tinham, né, que passar, né, todas as informações, todas as administrações tinham que passar pelo governador geral. Ok? Então, vamos lá, né? E a partir daí, né, Tomé de Souza, né, ficou como governador geral, que foi o primeiro, né? O primeiro governador-geral, ele ficou de 1549 a 1553. Então, o que foi que ele fez aqui no Brasil, né? Ele iniciou a catequese indígena, ou seja, porque os indígenas eles tinham outra religião. Então, eles começaram a catequizar os índios, né, pelos jesuítas e criou o primeiro bispado no Brasil, do qual Dom Pedro Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo. E também responsável por incentivar as entradas, ou seja, as expedições que procuravam capturar índios e buscar minérios no interior do Brasil. Trabalhou na fortificação do litoral, né, contra a invasão dos franceses e ingleses,
influenciou a agricultura e a pecuária. Esse foi o primeiro, né, o primeiro governador geral. Após, né, esse primeiro governador, que é o Tomé de Souza, veio o Duarte da Costa, né, que foi o segundo governador geral, ficando no lugar de Tomé de Souza. Ele teve, né, dificuldade no trabalho da agricultura e na criação, né, dos gados, né, da criação dos animais, né, pois não tinha mão de obra suficiente. Então, por isso houve essa dificuldade. Então, o que foi que o filho, né, de Duarte Costa fez? Né? Então, seu filho, né, passou a escravizar os indígenas, né, para que trabalhassem na agricultura e pecuária. O Dom Bispo, né, Pero Fernandes, né, não concordava com as atitudes que estavam acontecendo na colônia, né? Então o bispo ele não concordava, porque para ele, né, os índios eram catequizados e eles precisavam ser ensinados, né, e não escravizados. Então o Portugal, sabendo de toda essa confusão, né, entre aspas, né, que estava acontecendo durante o segundo governo geral, chamou o bispo para conversar e entender o que estava acontecendo no litoral brasileiro sob o comando de Duarte da Costa. Só que teve um porémzinho aí, né? Durante a viagem, né, saindo do litoral brasileiro a Portugal, um navio, né, do bispo, ele naufragou e todos foram devorados por indígenas antropófagos no litoral de Alagoas, né? Aí já em 1558, né, Duarte da Costa retornou a Portugal e foi substituído pelo terceiro governador-geral, que foi o Mendes Sá, que governou até 1572, né? Ouvindo, né, todos os conselhos, né, sabendo do contexto histórico, né, de todos os governadores gerais, os dois primeiros, né, ele ouviu os conselhos do padre Manuel de Nóbrega. Mendes Sá, o que foi que fez? Ele criou aldeia, né, aldeia ou missões, onde os indígenas aprendiam ofícios que poderiam ser úteis à colonização. Eles eram catequizados, né, com os reforços recebidos de Portugal e auxiliado pelos indígenas cristianizados. Mendes Sá conseguiu, né, afastar os franceses do litoral do Rio de Janeiro, mas eles permaneceram no Brasil, tá? E eles ficaram refugiados no interior. Então, com a volta de Mendes Sá, né, a Salvador, tá? Os franceses voltaram a ocupar a Baía de Guanabara, ou seja, quando estavam no Rio de Janeiro, né? Então, quando ele tentava resolver aquele problema dos franceses, né, que eles foram refugiados no Rio de Janeiro, aí viu, né, que resolveu, entre aspas, né, aquele problema, voltou para a Bahia, né, para a Baía de Guanabara. E quando voltando à Baía de Guanabara, só sendo expulso 7 anos mais tarde, né, os franceses voltaram à Baía de Guanabara para explorar o litoral brasileiro, só sendo expulsos 7 anos mais tarde. Para expulsar os franceses, né, da Baía de Guanabara, Mendes Sá foi auxiliado pelo seu sobrinho, Estácio de Sá, que em 1º de março de 1565 fundou próximo ao Pão de Açúcar, né, na cidade de São Sebastião, destinado a abrigar as suas tropas. Mas, em combate com os franceses, né, Estácio de Sá morreu. E Mendes Sá Mendes Sá e o seu povo foi transferido para um local mais seguro, que deu origem à atual cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, vamos lá, né? A partir que eles foram, né, que eles foram a um local mais seguro, né? Então, o que foi que aconteceu depois disso, né? Em 1567, vamos ler na página 37, né? O que foi que aconteceu depois quando eles chegaram no local mais seguro. Então, em 1567, os franceses foram derrotados pelo governador-geral e abandonaram a Baía de Guanabara, né? Depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu no Brasil enquanto aguardava a chegada do seu sucessor.
Em 1572, entretanto, Dom Sebastião, rei de Portugal, dividiu o Brasil em dois governos, o do Norte e o do Sul. O governo do Norte teve por sede a cidade de Salvador e foi governado de 1573 a 1578 por Luís de Brito de Almeida. O governo do Sul teve por sede a cidade do Rio de Janeiro, sob o governo de Antônio Salema, que governou de 1574 a 1578. Então, vocês prestem atenção, de todo o contexto histórico que aconteceu aqui no Brasil, que foram bem explorados, tanto por Portugal, franceses, ingleses. Só relembrando, que como as expedições não deram certo, o rei de Portugal, decidiu dividir o território, o litoral brasileiro em capitanias hereditárias. E foram divididos em 12 lotes e distribuídos a 12 donatários. Como essas capitanias não deram certo, ele substituiu essa forma de governo, onde cada pessoa, pelos governadores gerais, onde tudo passava por esse governador geral. E para a melhor fixação de todo esse assunto, das capitanias hereditárias, dos governos gerais, vocês irão responder a página, Só um minutinho. Vocês irão responder as páginas a página 37, 38 e 39. Páginas 37, 38 e 39 do livro de história de vocês, tá? E não esquece daquele likezinho no vídeo, tá? E tchau, tchau!